Trabalho da Teoria Moderna de Evolução do Terceiro A, por Daniel Miranda, Jordano Baer e Lucas Bastos. Darwin não dispunha de uma explicação consistente para a origem da diversidade, pois em sua época os mecanismos da hereditariedade ainda não haviam sido esclarecidos, e assim ele acabou recebendo várias críticas. Além disso, o conhecimento genético só foi adequadamente incorporado às ideias evolucionistas após algum tempo decorrido desde o surgimento dessa área do conhecimento, lá pela década de 1930 e 1940. A incorporação desses novos conhecimentos genéticos às ideias darwinianas resultou em uma teoria evolucionista mais abrangente e mais consistente, chamada de Teoria Moderna da Evolução. Essa teoria considera 3 fatores evolutivos principais: mutação gênica, recombinação gênica e seleção natural. Os 2 primeiros são diretamente responsáveis pelas diferenças genéticas entre os indivíduos de uma população, o que se denomina variabilidade genética. Mutação gênica. A mutação gênica é uma alteração hereditária na sequência de bases nitrogenadas do DNA, que acaba gerando novos alelos, podendo produzir novas características hereditárias em uma população. Se uma nova característica mutante conferir alguma vantagem, os portadores do novo alelo terão maiores chances de sobreviver e de se reproduzir, e o alelo mutante tenderá a ser preservado e terá maior frequência na população. As mutações gênicas podem ocorrer espontaneamente, em decorrência da própria dinâmica das moléculas orgânicas que constituem o DNA, ou podem ser induzidas por agentes externos, como radiações ionizantes ou certas substâncias genericamente denominadas agentes mutagênicos. As mutações resultam, em geral, da troca de um par de bases nitrogenadas por outro par, ou da perda ou introdução de um ou mais pares de bases nitrogenadas em um segmento do DNA. Um exemplo é a troca de um único par de bases nitrogenadas na hemoglobina humana, originando o alelo que condiciona uma forma hereditária de anemia conhecida como ciclemia ou anemia falciforme. Na imagem é possível ver que a base original era GAG e CTC, e no alelo mutante trocou para GTG e CAC. Recombinação gênica. Recombinação gênica é a mistura de alelos provenientes de indivíduos diferentes que ocorre na reprodução sexuada. Nesse tipo de reprodução, o indivíduo recebe, no momento de sua formação, alelos provenientes de cada um dos pais, nos gametas paterno e materno. Ao atingir a maturidade e se reproduzir, esses indivíduos produzirão gametas com combinações variadas dos alelos que receberam dos pais. Nos seres eucarióticos, a recombinação gênica acontece na meiose, por meio da segregação independente dos cromossomos. Cromossomos homólogos provenientes dos pais combinam-se livremente de maneira que os gametas formados podem conter misturas variadas de cromossomos maternos e paternos. O número de combinações possíveis entre cromossomos maternos e paternos é calculado pela expressão 2 elevado a n, em que n é o número de pares de cromossomos do indivíduo. Além da segregação independente dos cromossomos, a diversidade de tipos de gameta é bastante ampliada pela permutação, fenômeno em que cromossomos homólogos maternos e paternos trocam, na meiose, pedaços entre si. Agora vamos falar de seleção natural e adaptação. Segundo o darwinismo, os seres mais aptos para enfrentar cada situação da vida teriam mais chances de sobreviver. A luta pela sobrevivência inspira-se no fato de que, entre os animais, alguns são presas e, portanto, tendem a evitar ser devorados, e outros são predadores, que devem capturar animais que lhes sirvam de alimento. O próprio Darwin, entretanto, ressaltou que há formas menos evidentes de se lutar pela vida. Em muitas espécies, por exemplo, os machos disputam a atenção das fêmeas e o direito de cruzar com elas, o que lhes permite perpetuar suas características. A seleção natural decorre das restrições que o meio impõe à sobrevivência dos seres vivos, tais como a disponibilidade de alimento, disputa por recursos com outros seres vivos, ação de predadores e parasitas, doenças e etc. A seleção natural é classificada em 3 tipos, onde se admite a variação fenotípica dos seres. A seleção estabilizadora, onde se aumenta a frequência de indivíduos com fenótipos intermediários e diminui a frequência de indivíduos com fenótipos extremos. A seleção direcional, onde se aumenta a frequência de indivíduos com fenótipos de um dos extremos. E a seleção disruptiva, onde se aumenta a frequência de indivíduos com fenótipos dos extremos e diminui a frequência com fenótipos intermediários. Um exemplo bem estudado de seleção estabilizadora na espécie humana é o favorecimento de pessoas heterozigóticas para o alelo de ciclemia ou anemia falciforme, em regiões onde a malária é endêmica. Como as pessoas homozigóticas dessa doença, em geral, morrem antes de se reproduzir, essa doença já sumiu em boa parte do mundo.
Porém, nas regiões onde há pessoas heterozigóticas dessa doença, no caso, endêmicas, apresenta frequência de alelo mutante surpreendentemente elevada, pois as pessoas conseguem se reproduzir e passar o gene para a próxima geração antes de morrer. Pode-se supor que, se a malária for erradicada, o alelo S regressivo será progressivamente eliminado, pois as pessoas homozigóticas da doença continuariam a morrer de anemia, diminuindo progressivamente, assim, os índices de malária ao longo de gerações. Quando ocorrem mudanças ambientais e fenótipos desfavoráveis passam a ser favorecidos, fala-se em seleção direcional. 2 bons exemplos são o surgimento de bactérias resistentes a antibióticos e insetos resistentes a inseticidas. Na população bacteriana estão sempre surgindo, por mutação, bactérias resistentes a certos antibióticos. As bactérias mais fracas morrem em contato com o antibiótico, sobrando apenas as mutantes, que se reproduzem e passam essa resistência para a próxima geração. Assim como os antibióticos atuam como agente seletivo, o mesmo acontece entre os insetos e inseticidas. Um exemplo de seleção disruptiva acontece com as plantas localizadas próximas às minas de chumbo e zinco. O solo nessas regiões sofre um alto nível de contaminação e, com isso, muitas plantas morrem. E com a falta de competição, as plantas mais resistentes, que conseguem sobreviver, se desenvolvem com maior facilidade. Um caso particular de seleção natural que ocorre em diversas espécies é a seleção sexual, no qual indivíduos de um sexo preferem se acasalar com parceiros portadores de certas características. Esse tipo de seleção natural foi abordado por Darwin em A Origem das Espécies, nos seguintes termos: devo dizer algumas palavras acerca do que chamo de seleção sexual. Essa não depende da luta pela existência, mas sim da luta travada pelos machos visando a posse das fêmeas. Para o derrotado, a consequência não é a morte, e sim a redução parcial ou total de sua descendência. Por conseguinte, a seleção sexual é menos rigorosa do que a seleção natural.